Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre a vergonhosa derrota do Clube do Remo ontem para a equipe do Avaí no estádio da Ressacada, que complicou demais as chances do acesso do Leão para a elite do futebol nacional em 2026. A gente vai dividir esse vídeo aqui em três partes, sobre o jogo e as escolhas do Guto Ferreira, sobre a torcida e a confusão que aconteceu nas arquibancadas, e também sobre o que o Remo precisa para chegar na primeira divisão no ano que vem. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube siga recomendando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, primeiramente quero conversar com vocês sobre a partida de ontem, sobre as escolhas primeiramente do Guto Ferreira. O Guto Ferreira colocou um time ontem que surpreendeu a galera com 2 peças no setor defensivo. Primeiro, o Pedro Castro, escolhido para fazer lateral direito, e não o Pedro Costa, que nem foi relacionado, nem estava, se não me engano, ontem no banco de reservas da equipe remista. E o Reinaldo na defesa, né? O Reinaldo foi escolhido ali para jogar no lugar do Kaique. O Pedro Castro não conseguiu jogar bem, fez uma partida muito abaixo, tomou cartão amarelo cedo, saiu machucado depois que pisaram no pé dele ali, né, na primeira etapa. O jogador, inclusive, do Avaí nem recebeu amarelo por isso, e ele deu lugar depois ao Freitas. Então a primeira escolha do Guto já não deu certo aí, porque inclusive ele acabou queimando uma alteração, já que o Pedro Castro nem tinha cacuete ali para jogar pela lateral direita. Inclusive não tinha velocidade para acompanhar o jogador número 94 do Avaí, que fez uma partida muito boa. Talvez tenha sido o melhor jogador do Avaí em campo ontem, dando muito trabalho para o time remista. O Reinaldo na defesa, ontem ele não fez de novo um bom jogo, né? Parecia pesado, parecia sem ritmo. Inclusive não conseguiu ajudar o Klaus, seu companheiro de defesa. Então, se não teve uma questão clínica aí do Kaique, para que ele não jogasse ontem, eu sinceramente não consigo entender essa escolha do Guto Ferreira. Eu não assisti a coletiva do Guto ainda, para poder trazer uma opinião sobre o que eu vi da partida, né? Depois eu vou ver a coletiva e talvez eu grave um conteúdo a mais sobre isso. Então eu não consegui entender essa escolha do Guto pelo Reinaldo e não pelo Kaique ontem, né? E o resto do time era o mesmo, né? O Klaus, o Jorge na defesa, fechando a defesa, o Caio Vinícius, Nathan Camargo e o Panagiotti, que fez uma péssima partida ontem, apagadíssimo em campo grego. Nico Ferreira, talvez o pior do ataque ontem, Pedro Rocha muito apagado, e o Diego Hernandes, que infelizmente perdeu a cabeça no final e acabou expulso. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso também. O Remo começou o jogo tendo uma iniciativa, né, de partir para o campo de ataque, mas depois o Avaí conseguiu controlar o jogo, conseguiu colocar a bola no chão, conseguiu ser perigoso nos contra-ataques, principalmente pelo lado direito do seu ataque, fechando cruzamentos ali. E numa jogada assim, o Avaí conseguiu no contra-ataque dar trabalho para o Marcelo Rangel. O Caio Vinícius não consegue cortar a bola, o Freitas vai dividir com o atacante e comete o pênalti. Para alguns torcedores não foi pênalti, mas para mim o Freitas ele chega com imprudência no lance e a arbitragem interpreta de maneira faltosa e dá a penalidade máxima. O Kleber bate e abre o placar para o time do Avaí. Depois disso o Remo sentiu bastante o gol, não conseguiu colocar a bola no chão. Como eu disse, Nico Ferreira muito mal, Pedro Rocha sem inspiração, o Grego não conseguia conectar o ataque, Diego Hernandes muito bem marcado, não conseguia também ganhar no 1 contra 1. Teve o lance também de uma dividida do Diego Hernandes com o jogador do Avaí, que talvez tenha sido um pênalti, mas que a arbitragem caseira pra caramba ontem não analisou assim e mandou o jogo seguir. E o primeiro tempo acabou com o Remo perdendo por 1-0. O time volta com a mesma formação no segundo tempo e aí, infelizmente, começam os problemas, porque o Remo dá espaço para o contra-ataque, a defesa pelo lado direito, com o espaço que o Freitas deixava, né,
deu muito espaço para o Avaí, o Camisa 94 foi no fundo, cruzou e o Kleber fechou como centroavante e bateu no ângulo do Marcelo Rangel sem chances, ampliando o placar e complicando demais a nossa situação. Aí o Guto Ferreira volta a cometer, na minha opinião, alguns erros. Primeiro, porque ele fugiu da convicção dele. Ele não estava trabalhando com Cantígio, não estava trabalhando com Marrone e escolhe os dois jogadores para entrar no jogo. Gente, o Cantígio é um bom jogador? Sim, é um bom jogador. O Marrone é um bom jogador? É um bom jogador. Mas esses caras não estavam trabalhando com o Guto. E o Guto o tempo todo falava, né? Os jogadores que trabalham comigo, jogadores de GPS. Até que o Pavani nem entrou mais em campo com o Guto Ferreira e a gente nem entende por isso. Nem entende o porquê. O Jaderson, que tinha jogado o jogo passado, também não foi escolhido ontem para entrar. Então ele escolheu atletas que ele não estava escolhendo. Então, para mim, ontem, o Guto, ele errou muito na escalação, ele errou também nas escolhas das substituições. O João Pedro entrou, fez o gol do Remo, mas o Remo estava muito bagunçado, porque o Remo se desesperou. O Remo chegou no momento que ficou sem lateral em campo, porque o Jorge foi substituído, o Reinaldo fechou ali como um terceiro zagueiro, o Klaus fazia a frente, né, ali o central, e o Freitas tentava fazer alguma coisa pelo lado direito. Então o Remo se desesperou, conseguiu o gol, como eu disse, mas abriu espaço muito cedo para que o Avaí conseguisse, no contra-ataque, fazer o terceiro gol e matar de vez a equipe remista, como foi que aconteceu no gol lá do Léo Reis. Então o Remo se desesperou muito cedo, o Remo pilhou demais, né? Entrou na mente, os jogadores do Avaí entraram na mente dos jogadores do Remo. Parecia que o Remo era um time já sem compromisso no campeonato e o Avaí dando a vida como se estivesse lutando pelo acesso. É óbvio que os bastidores aconteceram, o Avaí recebeu incentivo das outras equipes para ganhar do clube do Remo ontem, isso é óbvio, né? Mas o Remo infelizmente entrou demais no jogo do Avaí, até mesmo no jogo mental, né? Então o Remo foi muito mal ontem. Essa derrota vai dar um prejuízo gigantesco para a gente no campeonato. E o Guto, que para mim é o grande responsável pelo Remo ainda estar lutando pelo acesso, porque talvez se o Guto não tivesse chegado, o Remo estaria já eliminado, talvez estivesse ali só cumprindo tabela. O Guto é o grande responsável pelo Remo ainda estar lutando pela primeira divisão. Ontem ele foi muito mal. As escolhas dele foram horríveis e não conseguiu acertar nada nas substituições e também na escalação, que eu acabei de falar aqui sobre as escolhas que eu sinceramente não consegui entender. Agora eu queria falar sobre a torcida do Remo e sobre a confusão que aconteceu. Primeiro sobre a torcida, né, cara? O que a torcida do Remo ainda precisa provar de quanto ela é apaixonada, né? Porque ontem tantos torcedores que atravessaram o Brasil, que viajaram milhares de quilômetros para estar aqui, gente que veio de carro de Belém, que veio de ônibus, né, caravanas, vans, avião. Muita gente veio para cá, de várias partes também de Santa Catarina, de outros estados aqui da região sul. Muita gente que acompanha o canal, inclusive, e hoje eu vou subir o vlog ainda aqui no canal para dar moral para esses torcedores que deram moral para a gente ontem, que deram moral para o próprio clube do Remo, né, que vieram de tantos lugares do Brasil para dar esse apoio. Então eu não tenho o que dizer, esgotaram os ingressos de uma maneira rápida e estiveram na ressacada para dar esse incentivo. Mas, infelizmente, a gente viu muita confusão nas arquibancadas e, na minha opinião, essa confusão ela começou durante a semana. Porque alguns torcedores do Remo inflamaram o jogo nas redes sociais, provocando o Avaí e até mesmo querendo que o Avaí entregasse o jogo para o Remo. Ficaram o tempo todo nas redes sociais do Avaí falando: entrega o jogo, Chapecoense e Criciúma são os rivais de vocês, entrega o jogo, o Remo vai... Vocês não vão prejudicar o Remo e ajudar os outros times que vocês não gostam. E eu falei para vocês aqui durante a semana, não fiquem entrando em redes sociais de Avaí, não fiquem provocando os caras, porque isso faz parte dos bastidores também. E isso pilhou também a torcida do Avaí, que naturalmente não gosta do Remo, né? Porque eles são aliados com o rival. E também tem uma espécie de preconceito com os paraenses, que a gente já sabe que existe há muito tempo, né? Sulista contra nortista, a gente sabe que existe esse preconceito, ainda mais com os paraenses que dominam aqui Santa Catarina, que invadiram Santa Catarina para trabalhar e de uma certa forma incomodam essas pessoas que não gostam, né, do paraense. Então começou a errado já tudo aí na semana,
alguns torcedores que não entenderam. Os bastidores com certeza também ajudaram, porque o Goiás deve ter mandado incentivo, o próprio Criciúma, Chapecoense com certeza devem ter mandado incentivo para os jogadores do Avaí que passaram a semana toda em greve aí, meio que dando um recado, dizendo que queriam dinheiro, né? E com certeza agiram dessa forma, recebendo incentivo das equipes que estão na disputa com o Clube do Remo pelo acesso à primeira divisão. E, infelizmente, ontem também a gente não teve uma segurança adequada. A polícia de Santa Catarina ontem foi vergonhosa no seu planejamento de segurança para o torcedor do Remo. Gente, não tinha segurança em quase nenhum setor do jogo, do lado de fora. Só tinha policiamento lá no setor visitante para dividir onde ficava ali a sede da organizada do Avaí. Só ali, porque em todo ao redor do estádio não se via policiamento. E os torcedores do Remo que chegavam, eles chegavam muito vulneráveis. E o torcedor que chegava sem uma orientação ao estádio, acabou sendo atacado. Teve até um carro de um torcedor que foi apedrejado. Né? O torcedor nem sei se conseguiu ver o jogo, porque passou no meio da torcida dos caras, torcedor comum do Remo. Então o policiamento ontem foi vergonhoso, faltou segurança. Dentro do estádio, as torcidas começaram a se provocar. A torcida do Avaí já estava irritada porque tinha torcedores do Remo paisana no setor ali da torcida do Avaí que estavam torcendo para o Remo e não conseguiam passar para o setor visitante porque já estava lotado, mas que ainda tinha espaço. Tanto é que depois abriram os portões para que esses torcedores viessem para o setor visitante. E a provocação começou ali, a polícia demorou muito para chegar na arquibancada, os torcedores começaram a se xingar, e depois que saiu, se eu não me engano, o terceiro gol do Avaí, aí piorou de vez, começou a confusão nas arquibancadas, quebra-quebra, spray de pimenta, muitas famílias, mulheres grávidas lá na arquibancada, o pessoal começou a descer ali para a área, né, dos portões que ficavam embaixo do setor visitante, fecharam os portões, deixaram a torcida do Remo ilhada, presa, o jogo aconteceu. Confusão rolou no gramado também, passou para os jogadores, Diego Hernandes e Nico Ferreira foram expulsos. Enfim, uma pilha de nervos que foi o jogo de ontem. E fora de campo ainda rolou confusão lá fora, entre organizadas. Tentaram jogar uma bomba para dentro do setor visitante lá do estádio. Enfim, uma confusão imensa, mas uma falta de segurança gigantesca. Para quem vai em jogo do Remo, do Paysandu em Belém, sabe que a polícia militar cerca praticamente todo o estádio, com policiamento até mesmo mais do que o efetivo, mais do que o necessário. E a gente não viu isso ontem. Parecia até uma emboscada para os paraenses ontem ali, com a falta de segurança gritante. E muita gente não teve segurança para ir embora depois, para pegar o seu carro e ir para casa, porque tinha muito, né, torcedor do Avaí cercando o estádio, não deixando os remistas passarem. E a polícia nem aí. A polícia militar ficou ali só no setor visitante, como se tivesse ali o limite, né, para que a gente pudesse ficar naquele setor e nada mais. Então foi vergonhosa aí a logística, a organização da polícia aqui, e em comparação com a polícia do Pará dá 10-0 em relação a isso, na segurança ao redor do estádio. Pelo menos foi o que eu percebi aqui ontem. Outra coisa é muito importante, como eu acabei de comentar, os jogadores ficaram pilhados, Diego Hernandes deixou os caras entrar na mente dele, foi provocado, teve a confusão. Jogadores do Avaí com certeza foram orientados também para provocar a gente e tirar o jogador do Remo do próximo jogo. Nico Ferreira acabou também sendo expulso. Os dois não jogam aí contra o Goiás na última rodada, e um prejuízo muito grande. O Remo mentalmente muito mal ontem, jogadores totalmente desconcentrados, e tudo que aconteceu em termos de planejamento da diretoria, alugar avião, né? Planejar aí logística de hotel para que os caras não tivessem desgaste, parece que não foi o suficiente. Nada disso foi suficiente. Os caras entraram como se tivesse, né, um saco de cimento nas pernas, totalmente lentos, desconectados, desplugados, não entenderam que era uma decisão, e a gente saiu no prejuízo gigantesco. Agora eu queria falar sobre o que o Remo precisa ainda para sonhar com acesso. Ficou muito difícil, gente. Eu não vou ficar aqui mentindo para vocês, iludindo vocês. Ficou muito difícil o acesso. O jogo de ontem era uma decisão que o Remo não podia perder. Até um empate a gente poderia dizer que era um bom negócio, mas o Remo perder ontem foi um prejuízo gigante. Por quê? Porque agora o Remo não depende mais dele, só dele, para o acesso. Se ele tivesse vencido ontem, dependia só de um empate contra o Goiás, talvez, porque a Chapecoense não perdeu para o Volta Redonda. Perdia até os últimos minutos, conseguia empatar.
E agora o que o Remo precisa? O Remo precisa, primeiramente, vencer o Goiás na última rodada. Isso aí é negociável. O Remo tem que somar os 3 pontos contra o Goiás no Mangueirão. Tem que torcer hoje para que o Botafogo de Ribeirão Preto vença o Criciúma. O Botafogo vencendo o Criciúma, o Remo, ele vai depender só dele, porque se o Novo Horizontino não ganhar o Goiás hoje, na Serrinha, Remo e Goiás vão se enfrentar na última rodada. Ou seja, o Remo não seria ultrapassado em caso de vitória pelo Criciúma e o Goiás ir enfrentando o clube do Remo, os dois iam para a grande final ali na última rodada. E o Novo Horizontino, obviamente, não vencendo o Goiás hoje, também não ultrapassaria o clube do Remo na tábua de classificação. Se o Criciúma ganhar hoje, Smith, tem chance o Remo? Olha, até tem. Entretanto, o Criciúma vai jogar com o Atlético Goianiense na última rodada em casa. Se eu não me engano, o Atlético Goianiense que ele joga na última rodada em casa, tá? E o Criciúma, o Atlético Goianiense não tem mais nenhuma pretensão no campeonato, né? Na verdade, o Criciúma já enfrentou o Atlético Goianiense, já enfrentou e perdeu. Mas o Criciúma joga em casa na última rodada. Me falhou agora com quem? Se eu não me engano, é contra o Volta Redonda que o Criciúma joga em casa, se eu não me engano. Depois vocês podem me corrigir nos comentários. Criciúma, se ele for para a última rodada com chances só dele, só dependendo das suas próprias forças, para chegar no acesso, também ele poderá ultrapassar o clube do Remo. Então o Criciúma não pode ganhar o jogo dele hoje e tem que perder hoje o Botafogo para não chegar com possibilidade de acesso na última rodada. Então as chances do Remo complicaram bastante. O Remo vai ter que jogar muita bola contra o Goiás. Tem esses problemas de suspensão aí que o Guto vai ter que resolver. O Guto vai ter que ser perfeito na estratégia da última rodada, mas hoje é empate do Goiás ou vitória do Goiás, mas empate seria ideal, obviamente, mas o Criciúma não pode ganhar o seu jogo, especialmente tem que perder. O Atlético Paranaense enfrenta a Ferroviária, é verdade que a Ferroviária ainda luta aí pela permanência, mas o Atlético, inclusive, está brigando pelo título, dificilmente vai perder essa oportunidade de vencer o jogo hoje, né? Então, possivelmente, o Atlético Paranaense deve também somar os 3 pontos e ficar muito próximo da elite, né? O Coritiba subiu ontem com empate com o Atlético, até foi vaiado pelo seu torcedor, porque o Atlético Paranaense ainda tem possibilidade de ser campeão, mas essa terceira vaga, essas 2 últimas vagas, na verdade, essas 3 últimas vagas, o Atlético também encaminhado também, essas 2 últimas vagas, a Chapecoense empatou ontem e encerra em casa. Encerra, se não me engano, com o time da zona de rebaixamento. O Criciúma joga hoje com o Botafogo, depois joga fora. E o Remo, que vai precisar torcer agora contra esses adversários na rodada, para chegar na última rodada, dependendo só disso. Se não, vai ter que vencer o Goiás de qualquer jeito e torcer para que outros resultados aconteçam. O Remo pode terminar a rodada, deve terminar a rodada na 6ª posição. Prejuízo gigantesco para um time que dependia só das próprias forças, de uma vitória ontem, para chegar muito bem encaminhado na primeira divisão. A gente não sabe o que aconteceu, não sabe se está formando alguma coisa para esses caras, mas ontem a postura foi vergonhosa, pareciam desconectados, pareciam até sem compromisso em algum momento, time desorganizado, sem nenhum tipo ali de entendimento em campo, né? E infelizmente nós perdemos e nos complicamos bastante em relação ao acesso. Só para encerrar aqui, um esclarecimento do porquê que a gente não teve coletivo após jogo ontem, a tradicional coletivo após jogo. Infelizmente, com a confusão que rolou nas arquibancadas, muitos torcedores passaram mal por causa do spray de pimenta e tiveram que ir para a sala de imprensa lá do estádio da Ressacada para respirar, né, para não poder ali, de uma certa forma, seguir tendo contato com o spray de pimenta. Então, a organização do evento, do jogo, cancelou a coletiva porque os torcedores estavam lá passando mal na sala de imprensa e a coletiva acabou indo lá para o hotel do Clube do Remo em Palhoça. Como eu estava numa logística de retorno para Joinville com a minha família, não tive como participar da coletiva e não consegui mandar também a minha pergunta para a assessoria por conta de problema na internet do estádio. A internet do estádio ontem estava uma porcaria, não funcionava para porcaria nenhuma, né? E infelizmente a gente não conseguiu realizar o nosso trabalho da maneira que a gente é acostumado a fazer. Aliás, eu quero aqui também registrar a dificuldade que a gente teve de realizar o nosso trabalho, porque a Federação Catarinense dificultou muito o nosso trabalho ontem. Eu até estava lá com o Arley do Futebol Paraense, né, que também faz um trabalho de influenciador. A gente não podia gravar a imagem do gramado, a gente não podia gravar a imagem do torcedor na arquibancada. Então eu tive que sair do gramado e ir para a arquibancada com o torcedor para poder gravar alguma coisa.
muita limitação, não podia fazer nada, né? E aqui parabenizar a CLEP e a Federação Paraense que dão essa liberdade para a gente trabalhar em Belém, para fazer um bom trabalho, né, na beira do campo. E a gente não encontrou isso aqui ontem, né? Muita dificuldade, muita limitação, até um desdém com o nosso trabalho aqui, olhando até uma olhada meio torta pra gente, mas enfim, não existe esse trabalho de influenciador aqui, os caras não entendem, né? E a gente, infelizmente, não foi bem recebido em relação a esse tipo de abordagem para fazer o nosso trabalho, por isso que foi muito prejudicado. Eu queria ter gravado muito mais conteúdo com o torcedor, fez um trabalho muito melhor, mas infelizmente não foi o que aconteceu ontem aqui na Ressacada. E de novo, mandar um abraço para todo mundo que eu encontrei ontem fora do estádio, que gosta do canal, que gosta do trabalho. Infelizmente, muitos vão voltar para Belém, né, sem os 3 pontos, cansados da viagem, né, mas agora o que resta é torcer. Se você tem fé, eu peço para você mais do que nunca ter fé, porque só um milagre agora para o Remo conseguir o acesso à elite do futebol nacional em 2026. Beleza? É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Queria que você deixasse o like, que você comentasse o que você achou também do jogo nos comentários. É muito importante. Se você está no estádio também, estava no estádio ontem, deixasse seu comentário também sobre o que você viveu ontem na Ressacada, um pesadelo com certeza, né? Que você hypasse o conteúdo, verificasse sua inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!